Olá, esta é a primeira aula de correção referente à AP que foi realizada no meio do ano, a AP referente ao segundo bimestre para os alunos do primeiro ano de matemática, tá? Bom, hoje nós vamos fazer 7 questões da AP, no total são 26 questões, e aí a gente vai fazer a correção de algumas aqui, mostrando o que você teria que ter feito para resolver as questões e também as habilidades de matemática exigidas correspondente ao ano, série dos temas aí, tá? E o que precisar de uma revisãozinha, caso a gente não tenha feito, porque a gente já fez revisão em outras aulas, não vou ficar revisando sempre, né? Aí a gente só vê como fazer alguns cálculos, tá? Bom, primeira questão diz o seguinte, ó. Resolver e elaborar situações, problemas que envolvam medidas de volume, de prisma e de cilindros retos, né? Geralmente estuda-se isso no nono ano, tá? No nono ano você começa a ter contato com isso, tá? Inclusive o uso de expressões de cálculo em situações cotidianas. Então o cálculo é volume do cilindro, já estudamos em algumas aulas, né? Então só vou mostrar como fazer o cálculo aqui. Bom, o projeto arquitetônico da nova filial de uma empresa prevê uma caixa d'água que ficará no centro de um jardim. Essa caixa d'água terá o formato cilíndrico reto e possui as medidas internas apresentadas na figura abaixo, né? O π já está aqui, que é o sempre cálculo de círculo tem, e tem as medidas, essa nós chamamos de diâmetro, e do lado aqui seria a altura desse cilindro, tá? Bom, e aí ele diz o seguinte, qual é o volume interno desta nova caixa em metros cúbicos, tá? O volume nós já estudamos em aulas anteriores, que já caiu, né? Π vezes R elevado a 2 vezes H. O π vezes R é a área do círculo e o H a altura. No caso do π aqui eu vou usar o 3, que aí facilita um pouco o cálculo e a gente vê qual que dá mais próximo para cima. Como eu arredondei para baixo, né? Então a gente vai ver o que está mais próximo para cima. Vou colocar só os números, né? 4 elevado a 2 vezes 10, tá? Aqui vai ficar 30, 4 vezes 4, 16. Então vai ficar 16 vezes 30, certo? Bom, desce o zero aqui, porque 16 vezes 0 dá 0. 3 vezes 8 dá 16, sobe 1. 3 vezes 1 dá 3, com 1 que subiu, 4, 480. Como eu arredondei o π para 3, então a gente vai ver qual que está mais próximo para cima, tá? E isso corresponde à alternativa B, certo? B aí que é a correta, tá? Próxima, questão 2. Identificar e calcular relações de proporcionalidade de segmentos determinados por retas paralelas cortadas por transversais. Isso nós conhecemos como o Teorema de Tales, tá? Bom, foi a primeira questão aqui dessa sequência que caiu sobre o Teorema de Tales. Então vou dar uma revisada com vocês para vocês poderem retomar o que é, mas geralmente estuda no nono ano, tá? Então o Teorema de Tales, né? Tales de Mileto viveu alguns séculos antes de Cristo, e ele desenvolveu o teorema envolvendo algumas coisas que a gente já conhece, só às vezes pelo nome a gente não sabe, né? Mas diz o seguinte, ó, se duas retas transversais há um conjunto de 3 ou mais retas paralelas, então a razão entre os comprimentos de 2 segmentos quaisquer determinado sobre uma delas igual à razão entre os comprimentos dos segmentos correspondentes determinados sobre a outra. O que quer dizer isso daí? Tá? Eu vou fazer usando a ideia matemática, que provavelmente foi o que ele desenvolveu, no caso Tales de Mileto, né? Mileto é a cidade que ele viveu na Grécia, que deu origem a esse teorema, tá? Então eram situações que ele colocava um bastão na vertical
e media a altura desse bastão e fazia a projeção da sombra, né? E aí ele conseguia fazer uma relação de que a gente conhece de proporcionalidade, ou seja, usando regra de 3, né? Que fica mais fácil para a gente poder compreender. Ele conseguia calcular pela sombra qual é a altura do objeto que ele queria representar. Então aqui eu pus uma situação, olha lá, a sombra de uma árvore mede 4,5 metros, a mesma hora que a sombra de um bastão 0,6 ou 60 centímetros, mantido na vertical, mede 0,4 ou 40 centímetros, tá? E aí a altura da árvore é... Bom, então o que nós vamos fazer aqui, né? Nós vamos ver mais ou menos como que ele fazia, como que desenvolveu o teorema. Aqui nós temos o que nós chamamos de retas paralelas, são essas duas aqui que representam a altura da árvore e do bastão, e essa projeção aqui formando triângulos, tá? É o que nós chamamos de retas transversais, que elas cortam, né? Então a gente fala dos feixes de retas paralelas cortadas por retas transversais. Aí a gente tem a relação de proporcionalidade. Bom, o que acontece aqui? Como que ele fazia, tá? Eu vou pegar as medidas aqui do bastão e da sombra, que seria, fazer aqui, ó, 0,6 dividido, né, por 0,4, que é a razão aí, a razão entre os dois, tá? Igual a sombra da árvore, a altura, né? Vou começar com a altura, colocando aqui a altura que eu usei pela letra X, dividido por a sombra, né? Obviamente a sombra é menor, né, do que a altura, a gente percebe isso daí pelo esquema que está representado aí. Bom, então aqui, regra de 3, né? Dividindo, multiplica, né? Então vai ficar 0,4x igual a 0,6 que multiplica 4,5, tá? Fazer aqui, aqui no caso a gente vai fazer 4,5 vezes 6, né? Só, mas vou colocar o zero aqui só para a gente contar depois as casas, né? 6 vezes 5 dá 30, vai 3, 6 vezes 4, 42 com o que subiu lá da 40 e... não, perdão, 6 vezes 4 dá 24, com o que subiu dá 27, é isso? E o zero aqui a gente acrescenta que 0 vezes 4,5 dá 0. Agora é só contar as casas decimais aqui que a gente tem, né? Seria no caso aqui duas casas decimais. Então aqui vai ser o seguinte, vai ser 0,4 x igual a 2,7, tá? Aí para achar esse valor basta a gente dividir os dois números aí, né? Então nós vamos fazer a divisão desses dois camaradas, que vai ser o seguinte, vai ser 2,7 dividido por 0,4. Como tem a mesma quantidade de casas decimais, então a gente não precisa fazer. Então aqui seria 27 dividido por 4. Tá? Vou juntar esses dois camaradas, que o mais próximo, 4 vezes 6, que é 24, sobra 3 aqui, acrescenta vírgula, 0, 4 vezes 7 dá 28, para 20 sobra 2, acrescenta 0, 4 vezes 5, né, que é igual a 0. Então, significa dizer que aquela árvore, né, mantendo essas proporções, tem 6,75 metros, tá? Então esta que é a ideia do teorema que ele desenvolveu. E aí o que acontece? Se a gente dividir esse por esse e dividir os 6,75 por 4,5, a gente encontra uma constante proporcionalidade, que é a razão, né, que a gente fala em matemática, que é 1,5. Tá? Eu não vou fazer porque só estou explicando para vocês como fazer o teorema, né? Então significa que as sombras representadas por aquele primeiro desenho o desenho maior é 1,5 vezes maior, né? Então essa que é a ideia do teorema, tá? Ele pode aparecer em semelhança de triângulo, que é o que a gente chama aqui, ou pode aparecer nesse esquema aqui nas questões que a gente vai fazer, vai aparecer dessa maneira, tá? E aí dá para dar uma relembrada melhor. Essas retas que estão na cor
verde são o que a gente chama de retas paralelas, tá? E essas outras são as retas transversais, tá? Se a gente prolongar isso aqui, a gente vai perceber que fecha os triângulos que a gente viu lá mais ou menos no esquema anterior, tá? E aí, geralmente a gente vai ter essas medidas, eu vou chamar de A e B aqui, tá? Que eu não sei qual é a medida, e aqui eu vou chamar de C e D. Geralmente vai cair assim. E aí a gente viu que se eu pegar a medida A e dividir pela medida B, vai ser igual à relação da outra medida, né? E a gente aplica o que a gente conhece como regra de 3, que tem a ver com o teorema de Tales, que foram os estudos matemáticos desenvolvidos por Tales, tá? Bom, então não é muito difícil, vamos ver alguns exercícios aí, a gente vê a ideia aqui, tá? Observe na figura abaixo o esboço de um projeto de um trecho de linha férrea que será construído abaixo de um viaduto com algumas medidas indicadas. Então aqui tem como se fosse o viaduto e aqui embaixo tem a linha férrea, né? Com algumas medidas aí, tá? Nesse esboço, o TQ, então aqui do T até o Q, certo? É uma linha reta, tá? O trecho de linha férrea, ou seja, ferrovia, né? Linha de trilhos, que será construído, tem um custo estimado de 10 mil por metro linear. Então, a cada metro, 10 mil reais. Qual é o custo estimado em reais para a construção desse trecho da ferrovia indicado pelo ponto TQ? Bom, a gente já tem essa medida aqui e a gente precisa descobrir quanto é esse pedaço aqui que não está indicado. E aí basta multiplicar esse número por 10 e a gente consegue achar. Então aqui nós vamos usar, aqui ó, tem as retas paralelas, tá vendo? E as retas paralelas nesse sentido vertical e as transversais que estão cortando ela, tá? Então a gente tem a primeira relação que é o seguinte, ó, 20 sobre 21, certo? Que é as primeiras medidas que a gente tem. E do outro lado a gente tem 30 mais 20, 50, certo? Então aqui vai ficar 50 sobre a medida que nós não sabemos aqui, eu vou chamar de x, tá? Bom, então aqui, regra de 3, né? 20 vezes x igual a 21 vezes 50. Vou fazer aqui no cantinho 21 vezes 50. O zero eu já vou descer porque já vai dar 0. 5 vezes 1 dá 5 e 5 vezes 2 dá 10. Então vai ficar 20x igual a 1050. Tá multiplicando, divide, não é? Já vimos isso algumas vezes aí nas aulas de equação. Cancelar um zero aqui para ficar mais fácil. Então aqui vai ficar 5, sobra 0, baixa o 5, fica 1, 0, acrescenta a vírgula. E aqui sobra 1, né? Aqui sobra 1 aqui, ó. Sobra 1, acrescenta a vírgula e o zero aqui. Então 2 vezes 5, 2 vezes 5 é igual a 10, né? Então vai dar 52,5, tá? Então aquela medida ali é 52,5, se quiser chamar assim, pode ser também, certo? Bom, então o exercício quer que a gente calcule qual é o custo para fazer todo esse trajeto aqui, né? Então já tem 21, então nós vamos pegar o 21 aí que está representado aqui, eu vou colocar 21,0 e colocar os 52,5 que a gente acabou de calcular, né? Então aqui vai ficar 5, aqui vai ficar 3, por a vírgula, né? Aqui vai ficar 7. Então o trajeto ali vai ser 73,5, tá? Como custa 10 mil cada metro, então basta pegar esse 73,5 vezes 10 mil. Essa multiplicação é moleza de fazer, porque é só contar os zeros para colocar a quantidade de casas que tem da vírgula, né? Então a gente tem o 7 e o 3, e a partir daqui eu vou contar 4 casas. Tem o 5, então eu vou copiar o 5 aqui, e agora completar com 0, né? Tirando uma casa, tem mais 3, né? Então eu vou colocar os 3 aqui, ou seja, vai dar 735 mil reais o custo deste projeto aí, segundo o exercício, tá? Vai cair outros exercícios de teorema de Tales, a gente vai ver alguns aí ao decorrer das aulas, tá?
Bom, exercício 3. Identificar e descrever espaços amostral de eventos aleatórios, realizando contagem de possibilidades para resolver e elaborar problemas que envolvam cálculo de probabilidade. Então, o exercício de probabilidade já fizemos em algumas aulas anteriores, e o exercício também que vai aparecer alguns aí não é muito difícil não, tá? Bom, ele diz o seguinte, ó: Mirella produz trufas artesanais e as vende em caixinhas. Certo dia, ela produziu 90 dessas trufas e distribuiu em 15 caixinhas, ou seja, dividiu, né, em 15 caixinhas, colocando a mesma quantidade em cada uma. A fração que representa a quantidade de trufas que Mirella colocou em cada caixinha é... Bom, então vamos lá, né? 90 trufas no total, e ela dividiu essas 90 trufas em 15 caixinhas, certo? Então isso aqui vai ser quanto? 15 vezes 6, né? Que eu acho que é o mais próximo aqui, vai dar 30. 6 vezes 1, 6 com 3 que subiu, 90. Significa dizer o quê? Que ela colocou essas trufas em 15 caixinhas, cada caixinha tem 6 trufas, certo? Ele quer saber qual é a fração que representa isso, ou seja, são 6 no total de 90, né? 90 trufas, tá? Que tem por caixinha, que corresponde à alternativa A. Bom, próximo, questão 4. Identificar características dos quadriláteros, classificá-los em relação aos lados e os ângulos e reconhecer a inclusão e a intersecção de classes entre eles. Então aqui para identificar formas geométricas, tá? E ângulos também no caso desta questão aqui. Bom, diz o seguinte, ó: Pedro irá construir uma casinha de cachorro utilizando madeira de forma que a parte frontal tem o formato de um polígono regular. Polígono regular significa que tem todos os lados iguais, tá? Conforme o esboço representado na figura abaixo. Então tem aqui o esboço e a gente vai detalhar mais. Aí é o seguinte: para recortar a madeira de acordo com o esboço, ele precisa determinar a medida do ângulo indicado por beta, tá? Esse B aqui é uma letra grega que significa beta, e é muito comum para colocar medidas de ângulos em matemática usar letras gregas para representar alfa, beta, né? Tem várias. Nessas condições, Pedro deve concluir que a medida do ângulo B em graus é... Bom, então aqui não sei se vocês perceberam, o formato aqui é um pentágono, né? Que é uma forma geométrica que tem 5 lados, tá? E aí, consequentemente, se é regular, se os lados são iguais, consequentemente, os ângulos também são iguais. Significa dizer o quê? Que esse ângulo aqui é o mesmo ângulo que o ângulo beta, tá? Então, todos os ângulos aqui que tem representando nesse polígono é o ângulo beta, lembrando que o ângulo é a abertura. E a gente percebe o quê? Que se eu pegar esse 72 mais esse beta, dá metade da volta, ou seja, 180 graus, não é isso? Para fazer aquele beta, então, né, basta fazer o que? A diferença, né, de 180 graus menos 72 graus. Fazendo essa subtração, a gente acha o valor ali do ângulo em questão ali, o ângulo beta, né? Aqui não dá para subtrair, pegar emprestado, fica 10, 8, 7 tira 7, sobra 0 e 1 desce direto. Então, 108 graus. Né? Então, todos os ângulos aqui no caso do polígono, o pentágono, né, regular, dá 108 graus, certo? Bom, continuando aí, questão 5. Resolver e elaborar problemas que envolvem cálculos de áreas totais e de volumes de prisma, pirâmides e corpos redondos em situações reais, como o do cálculo de gasto de material para revestimento ou pinturas de objetos, cujos formatos sejam composições de sólidos estudados, com ou sem o apoio de tecnologias digitais. Então aqui no caso é uma questão de volume, tá? De volume de um prisma.
E aí tem essa ideia que a gente precisa fazer. Geralmente a gente estuda isso ao decorrer do ano do ensino médio inteiro. Bom, continuando aqui, tem o seguinte, tá? Uma piscina formada por um prisma regular reto foi instalada em uma área revestida, uma área reservada de um motel. Essa piscina será preenchida com água até a determinada altura, né? A altura está indicada aqui no desenho, 1,2. A figura abaixo representa essa piscina com algumas de suas medidas e com a indicação da altura que a água deve atingir dentro dela. Então aqui está falando, considere a medida do apótema, né, da base de 1,7, que é essa medida aqui, ó, tá? Isso aqui é 1,7. E aí a lateral desta forma geométrica, aí no caso da piscina, é um hexágono, né? É um hexágono cuja medida dos lados são 2, mas nós vamos usar essa ideia do triângulo aqui, né? 2 da base e a altura 1,7. São 6 triângulos para compor esta base aqui, tá? Bom, continuando, ele quer saber quantos metros cúbicos de água, no mínimo, serão utilizados para preencher a altura, né? Bom, vimos em aulas anteriores que o volume, de uma maneira geral, é a área da base vezes a altura, tá? E aí, nesse caso aqui, nós vamos usar a ideia do triângulo, né? Que a base a área do triângulo a gente faz base vezes altura dividido por 2, já vimos isso em aulas anteriores. Então o que nós vamos fazer? Como são 6, então eu vou colocar 6 vezes o cálculo da área do triângulo, né? Que está representado lá pelas medidas 2 da base vezes a altura 1,7. que é a medida do apotema que ele deu lá, que a gente tem que usar, obviamente, né? Tudo isso dividido por 2, certo? Depois que resolver este cálculo, a gente multiplica pela altura, que é 1,2. Vou cancelar aqui o 2 com 2, aí vai ficar 6 vezes 1,7 vezes 1,2, tá? Então, vou fazer 1,7 vezes 6 primeiro, depois a gente faz a outra parte. 6 vezes 7 dá 42, vai 4, 6 vezes 1 dá 4, com o 6 vezes 1 dá 6, com o 4 que subiu dá 10, né? Contando uma casa decimal aqui, então vai dar 10,2. Aí eu vou fazer 10,2, vou aproveitar aqui o cálculo, vezes 1,2, né? 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 1 dá 2. Aí, colocando aqui o próximo, aqui vai 1 vezes 10,2, vai dar 10,2, né? Eu vou colocar aqui e já vamos fazer a soma, e aí a gente vai encontrar a resposta. Aqui vai dar 4, 2 mais 0 dá 2, 2 mais 0 dá 2 de novo, e aqui fica 1, e aí a gente vai contar o número de casas para colocar a vírgula, que são 2, né? Uma de cada número, então aqui vai dar 12,24 metros, que corresponde à alternativa B. Essa daqui é um pouquinho mais difícil, né? Bom, continuando aí, o próximo exercício é o exercício 6, tá? Que diz o seguinte, ó, identificar e descrever espaço amostral de eventos aleatórios, realizando a contagem de possibilidades para resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo de probabilidade. Mesma coisa da questão, questão que nós fizemos 3, questão 3, tá? Para o festival de música, inscreve-se 12 músicos do sertanejo, 15 músicos, né, da categoria MPB e 5 da categoria rock, né? Somando tudo, 12 mais 15 dá 27, 27 mais 5 dá 32. E ele quer saber o seguinte: a fração que representa a quantidade de músicos de categoria em relação ao total, que é a ideia da probabilidade, não é? Então, a categoria MPB são 15, certo? Músicos, representado pelo total, que são 32. Então, essa molezinha, né? A alternativa que tem isso daqui é a alternativa B, tá? Então, 15 no total de 32 músicos. E o próximo
o exercício último que nós vamos fazer da aula de hoje tem a ver com a ideia de volumes também, né? Não vou ler toda, que eu já acabei de ler aqui, né? Que é a mesma ideia, né? A área, totais e volumes de prismas, né? Pirâmides e corpos redondos, tá? Bom, então já fizemos essas daí na questão 5. Então, vamos ver aqui o exercício e realizar o cálculo. Um pedreiro pretende encher com concreto uma fundação e precisa descobrir a quantidade de sacos de cimento que ele irá utilizar. Ele sabe que para cada metro cúbico de concreto utiliza-se 9 sacos de cimento. Tá? O esboço da fundação e suas dimensões estão indicadas na figura abaixo. Então tem lá as medidas da base e a altura que já a gente usa. Nessas condições, qual a quantidade mínima, né, de sacos de cimento que esse pedreiro irá utilizar para encher a fundação de concreto? Bom, vimos já volumes desse tipo, né? É a área da base vezes a altura. De uma forma geral, é A vezes B vezes C. Tá? Então, só substituir essas medidas e depois multiplicar o resultado por 9, né? Porque ele pede para calcular o número de sacos de cimento. Lembrando que aqui é um número inteiro, tá? Então a gente vai perceber que vai dar um número não inteiro aqui quando a gente realizar os cálculos. Mas vamos lá, vai ficar 0,8 vezes 2 vezes 0,7. Aqui já é fácil de fazer. 0,8 vezes 2, que é 0,80 mais 0,80, vai dar 1,6, né? Então vou fazer 1,6 vezes 0,7. Então vai ficar desta maneira aqui, ó, certo? Aí só realizar aqui o cálculo, aqui vai dar 42, vai 4, 7 vezes 1 dá 7, com o 4 que subiu vai dar 11, né? Depois eu coloco a vírgula no final. Aqui nem precisa somar, que é por zero, né? Então vamos fazer aqui, já colocar o zero aqui, e aí a gente vai contar o número de casas decimais dos dois números, que são duas, né? Duas casas, tá? Esse zero aqui não faz diferença do número, então o volume daquele espaço lá que ele vai utilizar é 1,12, tá? Não tem 1,12, por quê? Porque ele quer saber o número de sacos de cimento utilizado para isso, né? Para cada metro cúbico vai ser 9, então vamos ver aqui quanto que vai dar esse 1,12 aqui. Basta a gente fazer a multiplicação simples que nós achamos a resposta. Então aqui vai dar 18, vai 1, aqui vai dar 9 com 1 que subiu, vai dar 10, sobe 1, 9 vezes 1 dá 9, com 1 que subiu 10, contando duas casas decimais, daria 10,08 sacos de cimento. Obviamente que não dá para comprar 10,08 sacos de cimento, né? A gente vai ter que arredondar, então isso aqui é próximo de quanto? De 11, né? O mais próximo aí arredondando passa de 10, então tem que ser 11 sacos de cimento, tudo bem? Bom, então é isso para a aula de hoje, tá? Eu vou ver como é que eu organizo as próximas aulas, vai fazendo os exercícios, fazendo as anotações, para que não acumule até o final do bimestre, do quarto bimestre, tá bom? Um abraço a todos, até!